Veja que lindinho estou trazendo para você hoje. Gente, eu vou precisar dividir esse vídeo em três partes, porque não é tão grande, mas ele é bem detalhado, tá? E a gente precisa seguir. Olha, aqui eu tenho uma fruteirinha, tenho uma maçãzinha, adiantei duas, tenho uma florzinha também. Desculpem, vou fazer tudo aqui de forma bem fácil para você, tá? Que está começando a pintar tecido agora, olha só. Eu vou tentar me aproximar da cor da maçã argentina, tá? Então, boa noite. Eu sou Dagmar, sou artesã e vamos aqui para a nossa linda pinturinha. Olha, deixa eu te dar uma dica. Assista primeiro os vídeos e depois você pega o risco e vai pintar, porque assim você já pinta, faz a pintura completa, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha maçãzinha, que eu fiz duas para adiantar. E deixei uma aqui para fazer, porque com as mesmas tintas eu vou usar o terra queimada, o rosa inglesa, vermelho tomate, púrpura e o vermelho vivo, que não pode faltar em nossas pinturas, né? Eu vou começar aqui nessa maçã com o vermelho vivo e o rosa inglesa. Brochinha número 0, ela funciona muito bem como um pincel, por isso não precisa se preocupar, tá? Pode usar a sua brochinha, ela faz o mesmo efeito de um pincel e ainda te dá uma melhor sustentação do que pincel pequeno aqui. Ela é pequenininha, uma delícia essa brochinha, gente, é zero. Eu começo com o vermelho vivo. Vou botar aqui porque eu não quero manchar o meu vermelho vivo com o rosa inglesa, tá? Por isso eu ponho ali, não precisa tinta em excesso, porque a gente usa tinta sobre tinta, tá? Por isso a gente pega pouca tinta. Olha, vou pegar aqui o rosa inglesa de forma que eu não suje quando eu pego assim, ó, com o pincel em pé, a brochinha, eu não sujo, tá? Esse rosa inglesa tá meio babado, gente, mas tá novo, tá na validade. Eu começo nestas partes aqui mais claras, tá? Mais iluminadas, eu venho com ela, com essa tinta, essa misturinha. Olha, e eu não vou fazer movimento circular. Eu já começo, ó, clareador, tinta rosa inglesa com o vivo. Veja que eu já venho, olha, passando essa tinta de forma acompanhando aqui, ó, de forma que eu acompanhe a forma do desenho, tá? A ordem natural do desenho, né? Mas quando eu chego aqui nesta parte da frente, eu venho ali em linha reta. Aí, como essa parte aqui da frente para mim é mais clara, eu venho com mais um pouquinho do rosa inglesa, tá? Então, olha, pincel sobe e desce. Não se preocupe em cobrir toda, vai deixando, tá vendo? Olha como eu estou fazendo. Porque eu deixo assim falhas. Quando eu venho com uma tinta de cor mais forte, já fica a marca aqui, tá vendo? Esta parte que tá sem tinta, a tinta mais forte vai cobrir, já deixando manchas. Bem bonito, né? Esse rosa inglesa ou mesmo um outro rosa, eu não sei. Quando você usa assim nas frutas, é como se ela ficasse meio aveludada, vê só. Eu fiz da mesma forma, tá? E eu sigo aqui com essa tinta, a babadinha, não sei por que ela tá babada não, gente. Olha, passo e subo. Um pingo apenas do rosa inglesa, porque nesse pedacinho aqui, ó,
é mais claro. Mesmo depois que passa uma tinta de cor, ainda fica mais claro, tá? Olha, cubra bem a trama do tecido, deixa logo as marquinhas do carbono também já pintadinha, vermelho vivo. Agora vê que eu já vou fazendo aqui uma misturadinha, porque esta parte aqui é mais sombreada devido a ela estar na frente, então tem uma sombra aqui. E eu já venho, tá vendo? Olha, sigo também aqui, tá, gente? Veja só o movimento, olha, do pincel, ó, da brochinha. Apenas aqui na frente é que a gente passa o pincel reto de cima para baixo, tá? Clareador. Aqui nesse ladinho que vai ser mais sombreado, tem a sombra da outra maçã. Veja que eu já passo ele mais forte também, tá? Olha só, mais vermelhinho do que o rosa. E vou caminhando assim, ó, pra cá lentamente, tá? Lentamente, mão leve, suavidade, gente. Nossas pinturas precisam ser suaves, tá? O lado de cá é mais claro, eu venho com menos vermelho vivo, olha. Olha só a delicadeza dessa brochinha. Passe com mão leve, tá? Bem leve. Aqui, na parte da frente, esse pedacinho é mais claro. E eu venho com mais o rosa, tá? Ó. Olha o movimento do pincel. Pinceladas curtas, tá? Ó. Olha, eu bato e arrasto, bato e arrasto. Tá vendo? Eu não aperto a brochinha no tecido. Agora eu sigo com a misturinha normal e vou, tá vendo, ó? Como eu fiz de cima para baixo, agora eu faço, tá vendo? Olha, de baixo para cima, sem avançar muito sobre esse rosa inglesa puro, tá? E vai ficando falhas no tecido, é assim mesmo que eu preciso que fique, tá? Nesta parte aqui eu passo nem tão escuro, nem tão claro. Ó, veja que o meu pincel, eu faço assim, ó. Olha só o movimento aqui no pratinho, ó. E assim, não cobrindo tudo, tá? Aqui nós vamos trabalhar. Aqui eu vou trabalhar depois com o vermelho tomate sobre, ó. Peguei ali e venho, tá vendo, ó? Sempre no movimento da maçã, tá? Ó. Pego aqui e vejo o movimento, olha. Eu entro aqui, tá vendo? Pro finalzinho dessa saidinha aqui do cabinho, tá vendo, ó? Então, não me dá nenhum trabalho isso aqui, tá? Olha, as tramas do tecidos estão praticamente sem tinta, apenas fiz essa base dando esta cor, porque assim é uma base para minha nova tinta e não ficar aquele vermelhão, tá? A tinta, por isso, trabalhamos com tinta sobre tinta, tá? Deixo dar uma descansadinha para voltar e trabalhar com o vermelho tomate,
tá? A gente sempre trabalha por etapa, né? Vai, deixa descansar um pouquinho, depois descansa um pouquinho mais. Ó, encosta o dedo na maçã. Não está sujando, está só colando aí. Eu já posso voltar com a próxima tinta. Aqui eu estou voltando com o vermelho tomate e o púrpura por enquanto. Como eu disse, a gente sempre trabalha por etapa, né? Faz, deixa secar um pouquinho. Depois faz de novo, deixa secar mais um pouquinho. E assim a gente vai alcançando as cores que a gente quer, tá? Olha, vermelho tomate. Vou começar aqui, ó. Estou com a brochinha ainda, com cuidado para não borrar a parte já ali coloridinha. Veja, vermelho tomate e passo e venho riscando de forma que eu cubra para mim que tem aqui sem pintar, tá? Vermelho tomate. Vou pegar daqui descendo, olha. Pego, venho. Pego, você vê que eu não venho com essa brochinha carregada, né? Eu pego aqui, porque aqui eu trabalho ela um pouquinho com o clareador, tá? Continuo aqui, olha, com as minhas pinceladinhas, sempre descendo, sempre descendo. Não vou fazer apagar totalmente esse aqui. Então, o que eu faço? Olha, daqui de baixo, olha, cerco aqui a bordinha da minha fruteirinha e venho aqui, tá vendo? Olha, o mesmo movimento que eu fiz da primeira vez, eu faço agora também, ó. Aqui eu estou com o movimento reto, tá? Ela está meio voltada para lá e eu sigo por aqui. Você pode ver que ela está acompanhando o jeito que a minha maçã está, tá bom? Ponho a tinta no pratinho, molho a brochinha no clareador e vou seguindo. Olha, risca aqui logo, ó, para você não correr o risco de borrar. Você veja como essa brochinha trabalha bonitinha. Os mesmos movimentos que eu faço com o pincel, eu faço com ela, né? Venho daqui, ó. Subo e venho direto. Venho com ela direto. Nesse meio, eu vou flutuar com a minha mão, ó. Vou flutuar, não apagando tudo isso aqui, tá? E pra cá eu continuo. Olha o movimento do pincel pra cima e pra baixo, estou riscando aqui, ó. Tá? Ó. Tô varrendo. A gente não usa esse movimento com a vassoura também, quando quer limpar bem um cantinho? Pois é isso aqui, ó. Tá, ó. E assim eu cubro aqui, traminha por traminha. Traminha por traminha, ó. Sem pressa, tá? Sem pressa. Calma, paciência. Pede a Deus aí, caso você não tenha. Peça Papai do Céu para ele te ajudar aqui
te orientar as formas de você usar o pincel, a tinta, a quantidade certa, tá? Peça a Deus, agradeça, não esquece de agradecer, né? Então, veja aqui, ó, vou cobrindo traminha por traminha com esse movimentinho do pincel, tá? Ó, subo e desço, subo e desço, subo e desço, subo e desço. Dou uma lavadinha na brochinha para não ficar tinta em excesso. Com o púrpura, eu vou passar um pouquinho nos lugares que tenham mais sombras, para não vir com uma outra tinta forte diretamente sobre. Nesse ladinho aqui, mas na parte de cima, com o púrpura. É nada de tinta também, gente, tá? Ó, no ladinho, com o ladinho da brochinha. Todos os meus movimentos aqui são feitos desta forma. Quando eu chego aqui, olha, eu desço, tá? Eu desço. Nesse pedacinho, eu vim com a brochinha meio que arredondando. Opa, aí tem um negocinho aqui, gente. Deus amado. Com o ladinho da brochinha, aqui eu venho, ó, reto, tá? É reto, porque tem um pedacinho aqui mais claro. E eu sigo aqui, ó. Já já eu venho com o pincel, tá? E tem um risco aqui que não apagou, aqui ó, um risco do lápis que não apagou. Pela quantidade de tinta que eu uso, não dá para apagar, tá? Pelanquinha. Ele sobe aqui, ó. Olha, estou subindo em direção à casquinha da maçã, tá? Com o púrpura, eu vou pegar aqui, ó, arredondando e descendo, olha, arredondando aqui. Agora eu já venho com ela assim, ó, tá vendo? Passando, esfregando no tecido, porque aqui é uma parte bem sombreada, então não vai nem aparecer detalhezinhos, tá? Mas eu vou subir aqui, ó. Ó, vou subir aqui. Vou descer aqui, ó. Com esse púrpura, pouquíssima tinta. Vou pegando aqui, ó, ao redor, tá vendo? Da bordinha dessa fruteirinha e vou subir um pouco para baixo. Essa maçã também tem mais sombra, porque vê que ela está aqui, tá vendo, ó? Um pedaço embaixo, dentro da fruteirinha, então ela escurece, né? A fruteirinha faz sombra para ela, tá? E aqui a mesma coisa. Mas veja que eu vou deixando aqui para cima mais claro. Eu volto ainda aqui com tinta, por isso tinta mínimo, tá? Não esqueça de cobrir trama por trama, tá? E continuo riscando aqui. Olha, a mão levanta na hora de passar sobre esse aqui. Não apago, vê que eu vou deixando os lugarzinhos mais claros.
Com o vermelho tomate, pincel número 6 já bem usadinho, bem gastinho, tá? Tá na metade, gente, mas é uma delícia pra gente trabalhar. E eu sei que é o 6. A gente sabe, né? A gente já conhece nossos pincéis. Com o vermelho tomate, vou catando aqui cantinho. E vou trabalhar esses pedacinhos que estão sem tinta. Pincel de lado. Pincel de lado, vou descendo. Procura passar sobre as traminhas que estão aparecendo, porque aqui tem, tá? Tem bastante trama aqui aparecendo para mim sem tinta. Pelo fato de eu usar pouca tinta e bem diluída, tá? Esse vermelho tomate não está tão diluído. Aqui eu vou cobrir bonitinho esse pedacinho. Ainda preciso de um pincel menor, ó. Todos esses pedacinhos que estão sem, meu clareador também já acabou dali, vou pegar, olha. O pincel vai seguir o mesmo movimento que eu fiz com a brochinha, tá? Aqui é o vermelho tomate, olha só. Pouquinho de tinta, tá? Circula aqui ao redor do cabinho. Esse pedacinho aqui não tem tinta, não tinha tinta, então eu já procuro cobrir bem, tá? Vermelho tomate, vou acertar aqui. Clareador. O vermelho tomate, acerto aqui, já borrando ali em cima do setter. Ó, aqui. Gente, eu não sei trabalhar depressa, tá? Não, nunca soube. Desde que eu comecei a pintar, graças a Deus. Eu tenho paciência. Se não der para terminar agora, termino depois. Eu tô cansada de fazer num dia, começar num dia, terminar no outro. Isso não estraga a sua pintura, tá? Mas é esse negócio que eu sempre falo, pouca tinta. Tinta diluída. O que faz a sua pintura bonita não é a quantidade de tinta, é a qualidade, tá? De que você usa ela. Não tinta demais, tinta grossa demais, tá? Não se iluda que tinta grossa não cubra trama, não pinta, porque a gente precisa saber dosar a quantidade de tinta no tecido, tá? Senão fica aquela pintura feia, grosseira, né? Você viu, ó, parece meio aveludada, mas olha a paciência. Olha, cobrindo traminha por traminha. A gente faz o preenchimento com a brochinha e vem detalhando com o pincel. Esses pontos mais iluminados, eu venho com o rosa inglês. Deixo todo aqui, olha, no pratinho, porque eu vou clarear aqui, ó, um pouquinho. Olha, passo o rosa e aqui também nesse pedacinho aqui, ó, atrás desse cabinho dela, ó, é mais clarinho. Aqui também e aqui, ó. Passei a tinta, limpo o pincel.
com o ladinho do pincel eu vou, tá vendo, ó, trabalhando essa tinta aqui. Aqui também, aqui eu posso, ó, fazer assim com o ladinho do pincel, tá? Aqui também. E aqui também, ó. Mas olha o pingo de tinta, né? Um pingo do terra queimado. Lavo o pincel com o vermelho tomate. O vermelho tomate, bem pouquinho também. Pego o clareador e vou fazer, olha, uma misturinha. Não vou misturar tudo isso aqui. Deixo um pouco do vermelho tomate e um pouco do terra queimada, tá? Olha, veja que é bastante clareador, tá, gente? É bem ralinha, um pingo, como fica lindo, né? Eu vou começar pela sombra. Nessa tem uma sombra aqui. Então, não, eu já cubro, olha, esse pedacinho aqui embaixo. E com o ladinho do pincel, veja que eu deixei aqui, tá vendo, o risco, pelo fato da minha tinta ser bem diluída e pouca tinta que eu uso, os riscos que eu faço com o carbono estão todos aqui, olha. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem outro, tá? Aqui tem. Então, assim, eu não me perco e eu fiz questão de trazer também para você dessa forma, porque afinal de contas, eu estou trazendo para quem está começando a pintar tecido agora, né? E eu já trago para você do jeitinho que eu faço para mim, tá? Aqui ela vem, olha, ela pega, essa sombra pega aqui, para por aqui e veja que agora eu vou arredondar aqui, eu estou seguindo exatamente o desenho da maçã, tá? Não estou alterando nada, igual não fica, agora com um pouquinho a mais do terra queimada, igual não fica, tá, gente? Sem ilusão aí que você vai pegar e vai fazer uma maçã exatamente igual, tá? Eu tenho maçã aqui em casa, mas eu não fiz questão de fazer com ela, porque ela é muito detalhada, muito detalhada. Então, eu pensei, eu não vou fazer. Eu vou fazer aqui uma maçãzinha de desenho comum, tá? Então, tirei um desenho comum e estou fazendo aqui. E vou somente aqui, ó, a pontinha do pincel, tá? Esse ladinho aqui, ó. Apenas isso. E veja que aqui eu vou passar o pincel sem tinta para ajustar aqui e fazer uma marquinha que ele tem aqui, tá? Porque nesse cantinho aqui ainda é bem mais escuro. Gente, se tiver uma sombra aí, tá? Eu só vejo quando eu vou editar o vídeo, porque aqui no meu cantinho de trabalho tem uma janela e o sol entra aqui, tá? Está quase na hora dele entrar. E quando ele vem chegando, a sombra vem junto, tá? É lindo, gente. O sol entra aqui. Então, quando ele entra muito forte, escurece muito aqui, né, a gravação, tá? Aqui, olha, é bem escuro onde eu passei esse, tá? Ó, não é defeito, não. Ela mesmo é bem escuro. Dessa misturinha aqui.
porque nesse cantinho tem também, mas só que é menos, tá? É menos. Então eu passo, veja que o pincel, olha, veja que agora eu viro o pincel e vou subindo com ele. Lavo esse pincel um pouquinho do púrpura, pego aqui, não tô nem pegando o clareador aqui agora, gente, porque minha tinta tá bem ralinha, tá? Olha, com esse púrpura eu vou ao encontro desse tom mais escuro que eu passei aqui, tá? Olha só, avanço mínimo aqui pra cima, deixando apenas a marquinha. Vou pegar aqui, ó, desse ladinho aqui, ó. Olha, o ladinho apenas do pincel, tá? Apenas as costinhas dele, ó. E vou amenizar um pouquinho aquela sombra que eu fiz aqui. Com o tomate, pego a tinta, limpo no pratinho. Aqui agora eu pego um pouquinho do clareador, porque tá no tecido puro aqui, tá? Olha só. Olha o tomate. Posso mesmo passar por cima desse cabinho aqui, ó, porque ele com tom escuro, então não atrapalha, tá? Aqui é o tomate. Vou acertando a minha maçã. Caso tenha ficado tortinha, a gente agora acerta, tá? Olha, pingo de tinta. Um pingo mesmo de tinta. Veja que eu vou mesclar esta sombra aqui, ó. Tá vendo? Bonitinho, né? E não apago nem a sombra e nem a cor dela. Com o pincel número 4, bem usadinho já, tá, gente? Da Condor. Tecido Santa Margarida, eu gosto muito. Para pintar é uma delícia, eu recomendo aí, tá? Eu recomendo mesmo para você pintar. Esse é o SM8, acho que é isso. Mas a tinta da Acrylex, também só uso tinta da Acrylex, tá? Aqui eu não estou enchendo aqui tudo com vermelho tomate. Observa que eu venho apenas fazendo alguns pedacinhos. Olha só o movimento do pincel. Não vou cobrir esse aqui. Apenas venho como da primeira vez. A gente faz uma base, seca, depois a gente vem arrumando, tá? Nada de muita tinta. É tudo aqui um pensamento de tinta, tá? Olha, não cubro tudo isso aqui, não cubro tudo isso aqui e não cubro tudo isso aqui, tá? São sombras trabalhadas. Lavei o meu pincel com o vermelho vivo. Se achar que esse pincel tá pequeno demais, pegue umzinho. Aqui é o vermelho, olha, aqui agora tem, ó, o risco do lápis que eu mostrei. Vou trabalhar com esse vermelho vivo aqui. Aqui também. Vermelho vivo aqui. Vermelho vivo aqui. Aqui também. Ó, veja que os movimentos, né, se seguem, tá? Aqui, ó, pincel de lado, em pé, vamos cobrir todas essas traminhas que estão aqui, faltando, tá?
clareador com vermelho vivo, ó, vamos cobrindo, tá vendo, ó, cada traminha aqui, ó. O pincel tá em pé. E a gente passa um pouquinho mais firme a mão, o lugar que tem a traminha sem pintar, tá bom? Tem uma entradinha aqui, ó, deixando esta sombra dividida, tá? Aqui. Acerto também aqui. Lavo o pincel com o vermelho fluorescente. Em um mínimo de tinta, pego, deixo todo no pratinho. E agora eu vou clarear aqui, porque aqui é clarinho, tá? Aqui é clarinho. Trago pra cá, passo aqui, ó, mão leve, que parece que está flutuando, tá? Aqui. Só um pouquinho aqui. Opa, não veio, né? Não dá certo sem tinta no pincel, ó. Aqui, pouquíssimo. Aqui, pingo mesmo, ó. Pincel vai, vem, sobe e desce, tá? Aqui é um pingo também. Onde eu passei o vermelho vivo, eu estou passando o fluorescente, tá? Aqui não, aqui eu não vou passar, mas aqui sim, olha. Olha o pincel em pé, sobe e desce, vou seguindo aqui a ordem do desenho, tá? Ó, da maçã, respeitando, né? Aqui a gente precisa de respeito para elas, tá? Ó, molhei o meu pincel no clareador, vou pegar apenas esse restinho aqui, ó, do fluorescente, e o pincel deitado de frente para mim, que deitado daí não, o pincel de frente para mim, eu venho com esse pingo de fluorescente sobre aquele rosa primeiro que eu passei, tá? O rosa inglesa. Sujei o meu pincel na aguinha da tinta branca e venho aqui, ó, o mesmo movimento que eu fiz antes, na hora de fazer aquele preenchimento, tá? Esse mesmo pincel, ó, esse mesmo pincel, não chego até aqui, a bordinha dela, tá? Esse mesmo pincel, veja que não peguei mais tinta, estou apenas com o que está no pincel, tá, ó. Aqui é um mínimo. Vou lavar o pincel, seco bem, porque eu vou trabalhar essas tintas aqui, ó. Pincel lavado seco, sem tinta e sem água de preferência, tá? Porque se tiver com muita água aqui, seu pincel, nossa, faz uma bagunça só nas pinturas. E veja que eu trabalho essa tinta branca ali, trabalho essa aqui também, ó. Aqui também, mas olha, veja que eu sigo o mesmo movimento que eu fiz da primeira vez, tá? Você vê que as partes mais claras da maçã, da fruta, eles não têm uma regra, né? Elas não têm um controle. E aqui, ó, vou pegar um mínimo desse fluorescente, não lavei o pincel, peguei com cuidado para não sujar a minha tinta, porque eu vou fazer aqui no meio, ó, tipo um zigue-zague. Só que pingo de tinta, tá? Um pingo, gente. Essa frente dela aqui é bem clarinha. Pincel, vai e vem.
vai e vem, sobe, desce, sobe, tá? E aqui, ó, um pingo do vermelho vivo, já vou acertar aqui ao redor do cabinho dela, tá? Voltei com a mesma brochinha que eu já trabalhei nela. Agora, eu venho com ela aqui sem tinta, antes que ela seque 100%, tá? E vou trabalhar essas tintas aqui um pouco. Olha, pode passar sobre toda a maçã. É paciência, precisamos ter essa paciência pra gente deixar a nossa pinturinha bem delicada, bem agradável de se olhar, né? E venho apenas aqui, ó. Essa brochinha aqui é melhor pra gente fazer esse detalhe do que o pincel, porque o pincel marca muito, tá? O pincel marca muito. E a gente não quer nossa pintura aqui, né, toda. A maçã vai precisar descansar um pouquinho para fazer acabamento, luzes, sombras, isso é normal, tá? Nas pinturas, em tecido. Agora, essa mesma misturinha que eu usei na maçã, eu vou fazer a parte mais iluminada aqui nesta florzinha e vai ficar tão linda quanto a minha maçãzinha, tá bom? Espero que você goste. Faço, tá vendo? Olha, o mesmo movimento que eu fiz na maçã, eu faço aqui também, nas partes mais iluminadas, tá? Bem pouquíssimo, gente, é mínimo de tinta, é uma base também. E venho aproveitando e já fazendo, ó, em todas, porque todas aqui tem esses pontos iluminados, tá? Olha. O mesmo movimento que eu faço com a brochinha que eu fiz na maçã, eu faço aqui, tá? Esses lugares aonde... Ih, já borrei. Aonde eu estou passando essa misturinha. Olha, não esqueça de seguir aqui, ó, tá? O desenho. O risco, né? Mesmo que seja com a base, tá? Todo esse pedaço que eu estou passando essa misturinha, bem, elas são bem clarinhas, tá? Vê que aqui eu já pego, já tem mais clareador do que, ó, do que a própria tinta. E faço aqui também, mas olha, não esquece aí, tá? De seguir o formato bonitinho da pétala, tá? A ordem, né, do risco, do desenho, tá? Olha, veja que eu venho com o pincel, riscando praticamente. Esse pedacinho aqui é mais clarinho. Veja que ele subiu um pouquinho, né? Aqui na fruteirinha. Tem só um pedacinho aqui, ó, agora aqui eu tô com a brochinha de lado, pelo espaço aqui pra mim, tá? Olha só, pingo de tinta. Esta aqui também é mais clarinha, assim como as outras, não toda. Viu? O movimento da brochinha chega a fazer barulhinho, né? Legal. Só um pingo aqui. Beleza, vou lavar essa brochinha. Logo em seguida já venho com o vermelho tomate. Vou continuar com essa brochinha. E já vou começar por essa aqui. Começo por essa aqui e ela já me dá uma direção das outras que eu preciso seguir. Veja que eu estou ainda com essa brochinha número 0.
mas na hora de acertar, eu acerto com o pincel, tá? Aqui é o vermelho tomate. E eu não vou esfregar reco, 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 reco no pano, tá? Vou fazendo esses movimentos que eu já vim fazendo com a tinta mais clara. Pego o clareador para me ajudar aqui e vou deixando as pontas para fazer com o pincel, tá? Pouca tinta também. Certifique-se de que esteja pintando cada traminha do tecido, porque nem sempre você esfregando o pincel no tecido quer dizer que esteja cobrindo. Não, é a forma pela qual você trabalha, tá? Então aqui, como eu ainda venho com uma outra cor aqui, beleza. Pego aqui, mas eu vou deixar um pedacinho do tecido sem, porque eu venho sombreando depois, tá? Uma pétala se separa da outra, então ela forma aquela sombra, né? Não é uma flor natural, é um desenho, mas a gente se baseia pela natureza, né? E é tão lindo, né? Veja que eu puxo de dentro para fora. Esta aqui, eu venho, olha, onde eu tiver que fazer uma sombra, eu vou deixar um pedacinho do tecido, tá? Olha, você vê que deixei aqui. E vou arrastando a minha bruxinha. Olha, cuidado para não fugir aí da ordem, tá? A gente segue o risco como ele está. Vermelho tomate. Escureço um pingo aqui, ó. Cobrindo cada traminha. Né, lindinha, minha linda? Aqui é o vermelho tomate. De lado, a brochinha de lado, e eu também. Como a gente acompanha, gente, o pincel, o barato. Essa aqui é a mesma coisa. Vermelho tomate. Não subo até a bordinha dela, ela vem mais ou menos pelo meio. Aqui até vou, ó, com a brochinha de lado, porque esse pedacinho aqui é mais sombreadinho. E agora eu vou continuar aqui, ó, com a minha brochinha, tá vendo? Riscando com essa brochinha, ó. Aqui ela é toda uma cor só, esse pedaço. Olha, posso vir agora com ela, porque tá vendo aqui? Ela é estreitinha, tá? Ela é bem estreitinha, esse pedacinho aqui. Por isso, quando eu voltar aqui arrumando, eu venho com o pincel, tá? Essa aqui é toda escura aqui dentro. Um pedacinho apenas aqui. Com o pincel número 0, porque aqui tem uns pedacinhos bem pequenininhos. Com vermelho tomate. Nesse pedacinho. Vermelho tomate, pincel 0 da Condor.
ela vai subir aqui. Estou usando o clareador porque eu quero ela bem ralinha. Aqui é um pedacinho mais escuro. Esse pedacinho aqui é todo bem sombreadinho, tá? Faz parte dessa pétala aqui. Lavo o pincel com o vermelho vivo na pontinha do pincel. Eu vou clarear esse aqui, ó, só um pouquinho, tá? Depois clarei um pouquinho mais aqui, tá vendo, ó? Nessa pontinha mesmo aqui. Eu venho com vermelho vivo e vou mantendo esse pincel número 0 aqui, ó. Pouquinho do púrpura. Depois dou uma escurecida um pouquinho a mais, tá? Lavo o pincel. Aqui eu vou fazer uma misturinha. Tanto você pode fazer. Eu não gosto de usar vinho muito assim, em pintura não, tá? Vermelha. Acho que o vinho não combina com o vermelho. Eu acho. Então, é de mim, isso é de mim, tá, gente? Nada a ver. Eu gosto de fazer uma misturinha. Então, eu faço a misturinha do terra queimada com o púrpura ou com o vermelho tomate ou mesmo com o vivo. Depende da situação que você precise da sombra, tá? Aqui eu tenho terra queimada, lavo o pincel. Aqui pra florzinha eu vou fazer com o vermelho tomate. Olha, clareador. Tá vendo, ó? Veja que eu nem misturei todo ali, ó. Lavo o pincel e com a pontinha do pincel vou pegar esse pingo de tinta e vou fazer aqui, ó, esse tomzinho mais sombreado, tá? Ó. A gente precisa, né? Que é para separar uma pétala da outra. Aqui ela tem uma dobrinha e é bem sombreadinho isso aqui, tá? Eu estou seguindo bem ali, gente, a florzinha, tá? Os detalhes dela, olha. Faço essa misturinha do tomate com terra queimada, mas não deixo essa tinta parada não. Veja que eu passo e trabalho elazinha aqui, tá? Com a mão bem leve, eu vou passar em cima desse pinguinho que eu passei aqui. Com esse pingo ainda, na pontinha, olha, é na pontinha dessa flor. Na bordinha, ó, aqui. Estou com o pincel número 0, aqui vem quase um contorno, tá, ó, quase um contorno, fininho esse pedacinho. Ó, você lembra que eu fui deixando, né, um pedacinho do tecido sem tinta, pra gente ver fazendo o acabamento, detalhes,
sem borrar, né? E aqui tem um risco e eu passo com ele. Aqui tem um risco e eu passo com essa tinta, tá? Aqui tem uma manchinha, um pouquinho mais escuro, passo com essa também, ó. E aqui agora, olha, o mínimo de tinta, tá? É o mínimo, gente. Aqui estou com o pincel número 2, vermelho tomate. Olha, aqui eu estou com o vermelho vivo, tá? Olha, vermelho vivo, clareador, cobrindo mesmo a traminha do tecido. Olha, riscando aqui pra dentro, tá? Um pingo do púrpura. Esta aqui, ela é bem clarinha, bem clarinha. Por isso eu pego mais do vermelho vivo da misturinha com terra queimada do que a parte que tem o terra queimada, tá? Ó. Ih, nem veio, gente, agora, olha. Ó, aqui. Ó. É um pingo, tá? É um pingo. Aqui tem um risco, eu faço. Vermelho vivo, já venho aqui na pontinha, nessa bordinha dela, que é clarinha. Clareador. Olha, vermelho vivo, vou seguindo aqui, tá vendo? Ó, o desenho dela, com o clareador. Esta aqui é bem clarinha também, quase todas essas aqui, tá? Ó. Venha já cobrindo as traminhas, tá? Ó. Vou trazendo aqui pra dentro. Agora eu não vou lavar o pincel e venho, não tem muita tinta, e venho com o tomate. Clareador. Você vê que eu passo o tomate, mas não venho com essa misturinha do terra queimada sozinho aqui. A gente sempre faz uma base, tá? Olha, um pingo do púrpura, a gente faz uma misturinha ao invés de fazer lá no pratinho, a gente faz aqui. Botar um pouquinho do clareador aqui na misturinha do terra queimada com vermelho tomate, porque aqui esse pedacinho, a saidinha aqui do miolinho dela, é mais escurinho, tá? E assim, ó, vou subindo também, veja, ó. Vou tô seguindo a posição da pétala, tá? Com a tinta de um lado só do pincel, do outro não tem. Vou sair daqui, veja que tem um risco, né? Aqui, ó, já deixei mesmo pra gente não se perder, tá, ó. Venho com esse risco, subo ali, passo nesse aqui, passo nesse pingo aqui e passo aqui, ó. Veja que legal já deixar quando você tirar, já deixa aí tudo marcadinho. Nesse pedacinho aqui é apenas a misturinha do vivo, do tomate com
terra queimada. Pincel mesmo, número 6 e a pontinha dele, eu vou já clarear a pontinha dessa. Bom, gente, vou parando com esse vídeo por aqui. Nos próximos tem mais. Espero que você assista, espero que você goste. Se gostar, dê o seu like, compartilhe, divida com alguém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, um bom final de semana.